Eu que agradeço, professor César Bargo, agradeço também a todos, né, que estão aqui essa noite. Espero que a minha apresentação seja proveitosa. Também não posso deixar de agradecer o professor João Amaral, do Instituto de História e Geográfica de São Paulo, que me convidou, né, para participar das tertúlias, e também a professora Antônia Quintão, que foi quem me convidou, minha colega no Mackenzie, e quem me convidou para o Instituto Histórico, que apresentou meu nome, e então, desde o começo desse ano, eu tenho feito parte do Instituto, e me traz muita alegria, muita honra se estar entre pessoas que tanto contribuem, não é, para a cultura, para a história. E eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação. Muito obrigado. Coloquei aí essa bandeira. Muitos já devem ter colocado algo parecido, né? Mostrando aí esses laços indivisíveis é, entre Brasil e Portugal. Mas no caso do personagem de hoje, que é o conselheiro Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, quase que houve divisão desses laços, né? Em 52, ele se envolveu em uma polêmica, enquanto ele era ministro plenipotenciário do Brasil em Portugal, a polêmica dos chouriços. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ele teria feito uma denúncia de que os produtores de chouriços e linguiças de Lisboa estavam envolvidos em um caso de adulteração. Nós falamos hoje mais cedo o nome, o tal do metanol veio à baila hoje mais cedo na conversa prévia, e os chouriços parece que tinham lá algum problema sanitário, e ele fez uma denúncia, ao que parece leviana, e aí essa denúncia levou a tentar, levou à demissão dele, né? No último caso, ao fim e ao cabo, ele foi demitido da função que ele tinha e foi repatriado. Durante a pesquisa, outros fatores, além da polêmica do chouriço, apareceram, né? Fatores pessoais da vida dele em Lisboa, né? Ele estabeleceu uma espécie de corte diplomática na casa dele em Lisboa, dava muitas festas, pelo jeito foi reputado como Lisboa como uma das últimas cortes, já na década de 50 do século XIX, como uma das últimas cortes em que se tinha uma vida diplomática, dos tempos do século XVIII, então das grandes festas que eram feitas nas cortes, e que a casa do Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond teria aí essas características. E o fato de ser, então, festeiro, ao que parece, trazia a ele também polêmicas pessoais, né, envolvendo relacionamentos, e que isso teria levantado aí questões, né? Inclusive, eu encontrei ao longo da pesquisa uma carta secreta que está no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, não de São Paulo, mas do Brasil, né? O Instituto Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro, uma carta secreta de um cortesão lisboeta pedindo para o Marquês de Olinda trazer de volta o ministro. Ele fala: olha, manda o ministro voltar para o Brasil, porque aqui ele está dando algum trabalho para a gente, e finalmente ele volta para o Brasil em 53. Mas nós vamos chegar lá, eu vou circunstanciar. Mas como eu coloquei esse símbolo aqui dessa união, lembrar que essa união, houve momentos em que essa união teve em perigo. Esse foi um dos poucos momentos na história longa da, da das relações diplomáticas entre o Brasil independente e Portugal. Esse foi um dos momentos ali em que houve alguma rusga, mas que foi contornada, né? Então, eu continuo então aqui agradecendo e mostrando que estou muito honrado em participar dessa 108ª tertúlia Portugal-Brasil. Bom, aqui um pouco da filiação, né? Faço parte do Instituto Histórico da Universidade Mackenzie e também do Grupo de Estudos de História Ibérica Moderna, da USP, e é ali que eu tenho feito as minhas pesquisas, né? E eu coloquei esse nome um pouco provocativo, é, Conselheiro Drummond, primeiro chanceler
do Brasil independente em Portugal. É claro que há uma imprecisão aí nisso, né? Na verdade, ele era ministro plenipotenciário do Brasil em Portugal, um título bastante. É um título que se usava à época, e ele foi, então, o primeiro-ministro do Brasil, o primeiro-ministro plenipotenciário do Brasil, residente, né, o chamado ministro residente em Lisboa, e ele foi uma dessas figuras, por exemplo, ele que foi responsável pela introdução do, do Francisco Adolfo de Varnhagen, que seria o Visconde de Porto Seguro, posteriormente, né, uma figura importantíssima para a história brasileira. Todos aqui, imagino que já tenham lido os seus textos preciosos e conheçam a potência da historiografia do Varnhagen e uma historiografia fundante para a historiografia brasileira. Né? O Varnhagen que também existem críticas imensas feitas ao trabalho dele, mas que era um historiador do século XIX, não é? Com uma historiografia já fundada nessa coleta rigorosa de documentos, tendo ele trazido documentos importantíssimos da Europa no tempo em que ele trabalhou na Europa como diplomata. E o primeiro cargo do Van Hagen na diplomacia brasileira foi como adido do Conselheiro Drummond. Então, o Conselheiro Drummond foi quem trouxe ele para a diplomacia e dando início a essa trajetória muito célebre, relevante da historiografia brasileira, né? E também da diplomacia brasileira na Europa. Né? Muitos dos nossos alunos, por exemplo, não é o nosso caso aqui, porque são pessoas já iniciadas, que conhecem a grandeza da história das relações internacionais do Brasil, mas os mais jovens talvez por um sentimento talvez nós podemos chamar assim, um certo viralatismo, talvez, os mais jovens ficam com a impressão de que, olha, o Brasil não é assim tão relevante. A diplomacia brasileira é muito relevante até os dias de hoje, mas ela se funda como uma diplomacia relevante. O conselheiro Drummond está na gênese dessa história. Né? E a diplomacia brasileira segue, né, numa linha de diplomatas bem formados e importantes desde Portugal. Então, afirmo isso nos meus textos, como que o Brasil, num certo sentido, herda de Portugal esse corpo, essa tradição diplomática bem estabelecida. Né? Então, o Brasil tem eh, essa benesse, né, de ter dado dos portugueses uma tradição diplomática importante, tendo os portugueses, o corpo diplomático português, tendo se envolvido em momentos decisivos da história diplomática europeia dos 800, né, como é o caso da diplomacia pós-era napoleônica, para a reorganização da Europa após Napoleão, e o Brasil então segue nessa tradição e avança e consolida essa tradição importante, consolida essa sua posição no mundo diplomático internacional. Né? Ah, Aqui eu trouxe três imagens que são do Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond. Todas as três estão. Essas duas da ponta estão disponíveis. A do meio foi uma foto, ela inclusive está bem ruinzinha, né? Assim, ela não tem uma nitidez muito boa. Ela é uma fotografia que eu encontrei no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. E tá aí, mostra ele sentado com os olhos fechados, e aqui já ele bem mais velho. Essa foto teria sido, seria o desenho, seria o grafite feito a partir de uma foto, ele já no fim da vida, e ele vai morrer cego e vai morrer em Paris, né? Então ele é um carioca que vai morrer em Paris. Ele foi para Paris tentar fazer um tratamento para tentar melhorar a visão. Ele já estava cego e ele acaba morrendo em Paris mesmo. Depois o corpo dele é repatriado em 1874, né? Ah, o Drummond, e aqui é uma primeira foto dele jovem, né, na casa dos 20 anos, no momento ali em que
ele se envolveu, parece ter se envolvido com a Revolução Pernambucana e depois ele vai se envolver com o processo de independência do Brasil. E eu preciso fazer aqui uma nota que é sobre o fato de o Vasconcelos de Drummond ser um ilustre desconhecido, né? Ah, o meu trabalho com o Drummond é o resultado da tese de doutoramento. Eu trabalhei no mestrado com uma documentação manuscrita do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e também com uma documentação manuscrita da Academia das Ciências de Lisboa. E no fim das contas, estudando esse documento, né, que era um dicionário das antiguidades de Portugal, esse é o nome do documento, que foi editado. Eu editei esse documento e publiquei esse documento, que é um documento imenso, um dicionário das antiguidades. Antiguidades, na verdade, não significa que é a antiguidade greco-latina, mas significa a baixa Idade Média portuguesa. Então, até ao século XV, então, da fundação do Reino de Portugal até o século XV, esse é o período de que trata o Dicionário das Antiguidades de Portugal. É, ele está disponível no banco de dissertações da Universidade de São Paulo. Todo o documento está lá transcrito, editado, com anotações e tal. O meu trabalho de mestrado foi editar esse manuscrito. Agora, eu para entender o que esse manuscrito significava e editar o manuscrito, né, transcrevê-lo, anotá-lo, etc., eu procurei, obviamente, descobrir a trajetória desse manuscrito. Esse manuscrito, ele estava lá no IHGB, sem autor, sem saber muito bem como é que ele tinha chegado lá, e existia uma desconfiança de que o manuscrito ah, teria sido trazido para o IHGB pelo Conselheiro Drummond. Então, o Conselheiro Drummond apareceu no meu mestrado como a personagem que trouxe o documento para o IHGB, que ingressou o documento no IHGB. Isso era uma desconfiança da arquivista, na época a professora Regina Vanderlei, que era da UERJ, e foi uma figura importantíssima no IHGB, não é? Cuidou do acervo do IHGB durante muitos anos, e ela tinha essa desconfiança, mas não tinha as provas disso, né? Então eu fui, pesquisei, encontrei de fato que o manuscrito tinha sido trazido para o IHGB pelo conselheiro Drummond, mas que o manuscrito não era da lavra dele, ele não era o autor gráfico do manuscrito. Ele, na verdade, ele tinha só trazido esse manuscrito. O autor gráfico do manuscrito era uma outra figura que eu também trouxe aqui a imagem. Deixa eu voltar aqui. Daniel, acho que caiu a sua apresentação. Vou voltar ela aqui. Aí, muito bem. A personagem que seria o autor gráfico desse manuscrito é essa figura do meio aqui, que é o Manuel José Maria da Costa e Sá, que era secretário dos negócios da Marinha, de Portugal, era um português, e ele que foi o autor gráfico. Tudo isso exigiu uma pesquisa de arquivo muito grande para tentar justamente comparar as letras, né, comparar as mãos, a caligrafia, para determinar que seria o Manuel José Maria da Costa e Sá, que foi o autor gráfico desse manuscrito. Então, em torno do Dicionário das Antiguidades de Portugal, começou a surgir essas figuras, né? Então, o Drummond, o Costa e Sá. Por que que o Costa e Sá foi o autor gráfico do manuscrito e por que que esse manuscrito foi parar na mão do Drummond e como é que veio parar no Brasil, né? O Drummond ficou com o espólio do Costa e Sá, porque o Costa e Sá morreu em situação muito complicada, sem família, sem recursos, e o Drummond era o ministro do Brasil em Portugal, era amigo dele. O Costa e Sá era sócio correspondente do IHGB, então o Drummond fica com esses documentos, paga pelo funeral dele, isso tem a documentação comprovando, e traz o espólio para o Brasil, para o IHGB, porque o Drummond, depois ficou comprovado, o Drummond estava profundamente engajado com o projeto do IHGB de reunir
a uma documentação importante para escrever a história do Brasil. Lembrando que o IHGB foi fundado em 1838 com esse fim. O fim do IHGB, né? Então, por isso a importância dos institutos históricos, mas o fim do IHGB era reunir documentação relevante para se escrever a história do Brasil, essa história que agora precisava ser contada do ponto de vista nacional, né? Uma história nacional. Em 38, já estava absolutamente consolidado a ideia de independência brasileira, né? Nós sabemos que de 23 a 31, a posição da ideia de separação e de emancipação do Brasil em relação a Portugal é uma posição um tanto frágil, né? Por mais que já estivesse estabelecido, já tivesse sido feita uma constituinte, já tivesse uma constituição em vigor, até a abdicação do primeiro imperador em favor do filho e depois Dom Pedro I assumindo o trono em Portugal para garanti-lo a sua sucessora, não é? Como Dom Pedro IV em Portugal, até a saída do imperador do Brasil ainda havia rumores sobre reunificação, não é? E a partir daquele momento, não. Então, de 31, no momento em que o IHGB é fundado em 38, sob os auspícios do príncipe, mesmo que ele fosse um menino, ainda já havia essa ideia de que o IHGB estava sendo fundado sob os auspícios do futuro imperador, e depois Dom Pedro II, já Dom Pedro II, vai ser um frequentador assíduo do IHGB, vai ser um entusiasta daquilo que era feito no IHGB e dos seus sócios, né? Ele era muito interessado, como todos sabem, em história, etc. Então, por isso, ele foi de fato um entusiasta. O IHGB, então, com essa função, e o Drummond foi um das figuras que mais bem cumpriu esse papel, reunindo caixas e caixas de documentos, enviando e copiando documentos da Europa, já que ele passou muito tempo na Europa, não é? Ele passou de 30 a 53, de 30 a 53, de 1830 até 1853, ele foi diplomata do Brasil na Europa, tendo passado pela Liga Hanseática, por Hanover, por Parma, Sicília. Ele foi diplomata em diversas cortes europeias e depois, de 37 a 53, ele foi o ministro residente em Lisboa, de 1837 a 1853. Ou seja, durante esse período longo, ele continuamente enviou documentos para o IHGB. Documentos esses que até hoje estão sendo transcritos, publicados, são objeto de teses. Então, ele é um ilustre desconhecido porque ele está por trás de documentos importantíssimos, por exemplo, sobre a tomada do Quilombo dos Palmares, por exemplo, um manuscrito importante da tomada do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, ele que trouxe esse documento. Diversos outros importantes documentos foram trazidos do HGB por ele, né? Então ele é um famoso, ele na época dele ele era muito reconhecido e depois ele ficou subsumido na historiografia e não há nenhum trabalho escrito sobre ele. A minha tese é a primeira e única tese, dissertação, artigo escrito sobre ele, né, focado nele, tá? Outra coisa que o faz um ilustre desconhecido é o fato dele ter sido o redator principal do Tamoio, né? O Tamoio, que foi um dos jornais, se não o jornal mais feroz a favor da independência e contra a União, foi escrito pelo Drummond. Muitos acham que o redator do Tamoio eram os Andrade, né, que o partido andradino, José Bonifácio e os irmãos, que eram os redatores, não José Bonifácio especificamente, mas os irmãos. Mas, na verdade, o Tamoio é da lavra principal do Drummond. Inclusive, existe uma fala registrada de Dom Pedro I que, quando estava no momento, às vésperas de exilar os Andrada, ele toma a edição, eles vão até a edição até a tipografia que editava o Tamoio, e que Dom Pedro I teria olhado para os manuscritos e falado: eu conheço essa mão,
essa mão é do Drummond, ele fala, né? Então essa mão é do Drummond. Eles chamavam o Drummond às vezes de Menezes, também era uma forma de chamá-lo à época, depois vai ser mais conhecido como Drummond, mas os Andrada, por exemplo, chamam ele de Menezes. Então, ele, aquele momento, ele era um defensor feroz de um dos projetos de independência, que não foi o projeto vitorioso per se, né, porque os Andrada vão ser exilados e ele vai junto, né? Então, ele será um dos exilados de 22, e ele vai, então, morar em Paris, enquanto o José Bonifácio fica no interior, mas eles vão ter uma amizade imensa, né? Eles eram amigos íntimos. E outra coisa que faz dele um ilustre desconhecido é que as famosas cartas andradinas, está aqui o José Bonifácio na tela, né, para nós nos lembrarmos dele, mas ele era amigo dos Andrada, né, mas o José Bonifácio, que era mais velho que ele, tinha uma ascensão muito grande sobre ele e eles eram muito amigos. E o que prova isso é a intimidade que eles têm nas suas cartas, né? Existem cartas que são conhecidas, as famosas cartas andradinas, né? Então, quem estuda 800 já ouviu falar desse documento, as cartas andradinas. Elas estão na Biblioteca Nacional, foram editadas, né? As cartas andradinas foram editadas pela revista da Biblioteca Nacional, nos anais da Biblioteca Nacional, já no próprio século XVIII, no próprio século XIX, elas foram editadas no fim do século XIX, foram reeditadas, são objeto de muitos estudos. Todo mundo que estuda José Bonifácio, lembrando que José Estou aqui Bonifácio, né, foi uma figura super estudada, são um sem número de teses, um sem número de dissertações, citam o José Bonifácio. E o nome do Drummond aparece só o sobrenome, porque ele é o destinatário dessas cartas. Então, para quem vão as cartas andradinas? Porque essa é uma das coisas importantes das cartas andradinas. As cartas andradinas têm um elas têm um destinatário, elas têm três remetentes, que são os irmãos Andrade, mas tem um único destinatário. Esse destinatário ficou desconhecido. É, Está lá dizendo que é o conselheiro Drummond, mas nunca ninguém estudou quem era esse conselheiro Drummond. Ele recebeu todas essas cartas, as cartas de volta, ou seja, as cartas que ele escreveu para os irmãos Andradas desapareceram. Nós não temos, né? Houve em 61, houve um grande incêndio na casa do Melo Moraes, Alexandre José Melo Moraes, que era um grande amigo do Drummond e que tinha guardado os documentos do Drummond. Os documentos que o Drummond não tinha deixado no IHGB ainda em 61, lembrando que ele vai morrer só em 74, mas em 61 ele já estava com problemas de visão e já estava bem debilitado. A saúde dele era uma saúde bem debilitada já em 61. Ele já tinha ganhado uma aposentadoria em 59, ele estava numa situação complicada. E houve um grande incêndio na casa do Melo Moraes, e então, grande parte da documentação que poderia contar a vida do Drummond desapareceu. Então, talvez esse também seja uma das chaves, um dos elementos de interpretação que eu trago na tese, sobre esse apagamento historiográfico da figura do Drummond, é que grande parte do seu legado desapareceu nas chamas do fogo, né? Então, por isso, nós não temos as cartas que ele escreveu, nem cópias, nem nada, mas nós temos aquilo que ele guardou, né? E até o próprio Melo Moraes é que vai depois entregar essas cartas para publicação e tal. Então, digamos assim, a história custodial das cartas andradinas é Drummond, que as guardou, Melo Moraes, que as recebeu de Drummond, e depois o depósito delas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, até a sua publicação, e hoje todo mundo conhece e usa essa documentação, mas ela passa pelo Drummond. Então, o Drummond está na trajetória do Van Hagen, o Drummond está intimamente ligado a José Bonifácio. Ele foi vedor da Imperatriz, então ele era uma figura
recebida na corte, ele era uma figura conhecida na corte. Ele é conselheiro, mas ele não era conselheiro de Estado, né? Então ele não foi conselheiro de Estado, ele não fazia parte do gabinete, ele tinha aquele cargo de conselheiro honorífico. Ele foi um dos principais divulgadores das ideias de José Bonifácio na Europa. Então ele fez publicar, por exemplo, as viagens à província de São Paulo, que as viagens mineralógicas dos irmãos Andrada, ele é que fez publicar. Cartas que foram usadas depois sobre os rios da África, ele é que era uma espécie de editor, ele funcionou como um editor das ideias do José Bonifácio na Europa. Ele escreveu para várias academias europeias, era membro de academias europeias, escreveu para revistas acadêmicas, La France Chrétienne, Journal de Voyage, diversas publicações de grande prestígio no 19, e ele estava no centro disso tudo. Né? Ele chegou então, depois de ter uma carreira diplomática importante, ele foi da chancelaria do reino, aos 15 anos de idade ele se tornou membro da chancelaria do reino, no Reino de Portugal, no Brasil. Ele é filho de um homem importante, um mercador importante, e então ele muito jovem já entrou na burocracia estatal, né, e vai se tornar essa figura importante depois que ele é exilado, porque nós sabemos que os Andrades são exilados, depois eles são reabilitados na corte, né, e entre eles o próprio conselheiro Drummond também é reabilitado. A história, por exemplo, da família dele é difícil encontrar. Existe os nomes, mas assim, ela é de difícil localização de detalhes, né? Nós sabemos que ele teve alguns filhos, um filho ilegítimo, essa informação nós não tínhamos, né? Do período que ele esteve em Portugal, ele teve um filho ilegítimo. Nós sabemos o nome, eu encontrei a certidão de casamento desse filho, em que na Torre do Tombo. E então ali está listado ele como pai, mas a mãe está listada é, como mulher desconhecida. E então nós sabemos que houve ali alguma turbulência no tempo dele em Lisboa. Inclusive, um dos motivos dele deixar a corte foi o envolvimento com uma senhora que aparentemente era uma senhora casada, e então houve essa questão também naquela altura, não é? Mas assim, o trabalho, lógico que por mais que eu tenha escrito uma biografia do Drummond com toda a dificuldade que a pouca documentação impõe, é, a, a tese era tentar investigar um pouco desse esquecimento, né? Que esquecimento é esse dessa figura, a ponto de uma figura que aparece com tamanha importância no próprio século XIX. Ele é citado pelo Van Hagen. Na história do Brasil, o Van Hagen cita o conselheiro Drummond como um interlocutor. O Melo Moraes, quando escreve também História do Brasil Reino, História do Brasil Independente, do Brasil Império, História do Brasil Reino, História do Brasil Império, ele escreve também relatando o Drummond como um interlocutor. Max Flius, os autores que escreveram as histórias da independência do Brasil, todos falam dele. Por quê? Porque em 61 ele escreveu aquilo que o Van Hagen chama de uma pré-história da independência brasileira. Por quê? Porque ele escreveu um comentário às suas memórias. O Drummond teve uma biografia publicada na Europa, uma pequena biografia publicada numa publicação francesa, em francês, uma publicação que publicou, por exemplo, uma biografia do próprio José Bonifácio, que o Drummond diz que é da autoria dele. Ele fala: olha, quem escreveu a pequena biografia do José Bonifácio para essa biografia universelle que existe, que depois ficou famosa como um grande livro de biografias, biografia universelle portative, não sei o quê, não sei o quê. E ele diz: ó, foi eu que escrevi do José Bonifácio, mas ela foi editada muito mutilada e tal. E ele diz: e a minha biografia, que eu não sei quem escreveu, está toda errada, ou tem muitos erros. E aí ele faz, a pedido do próprio Melo Moraes, ele faz os comentários à sua biografia. Essa obra, sim, foi publicada.
Ela foi publicada, inclusive ela está publicada pelo Senado. Então, naquelas obras publicadas pelo Senado brasileiro, se você jogar na internet, você acha facilmente. Então, esse documento é um documento em que o próprio Drummond faz correções às informações da sua biografia, mas são limitadas no tempo. Ele, por exemplo, conta que ele é jovenzinho, né? Ele foi para Pernambuco e lá ele foi acusado de ser pedreiro livre, ou seja, maçom, e disse ter se envolvido na Revolução Pernambucana. O que ele nega, ele diz, eu não sou maçom, inclusive ele era contra o Chalaça, ele era contra o partido dos maçons envolvidos na independência, mas ele era, obviamente, amigo de muitos maçons. Eu não consegui perceber exatamente qual era a antipatia que ele demonstra à maçonaria, mas ele era um não maçom entre muitos maçons. E ele diz então que essas acusações que fizeram a ele renderam a ele, por exemplo, ter sido ainda muito moço, ter sido exilado para Santa Catarina. Não é bem exilado, né? Ele foi para Santa Catarina para esfriar a cabeça, digamos assim. Em Santa Catarina, ele é reputado como um dos fundadores de Itajaí, né? Nós sabemos que, na verdade, Itajaí já tinha um povoamento inicial, mas ele, de fato, participou na expansão do povoamento em Itajaí. Ele fica pouco tempo lá, volta para a corte, se envolve então na independência, no Partido Independentista, vai escrever o Tamoio e depois ele vai ser exilado, volta do exílio com os Andrada, é reabilitado na corte, vai então a partir de 1831 servir como diplomata e fica de 31 a 53 na Europa. Volta para o Brasil aposentado, né? Sabemos que teve lá então essa polêmica do chouriço que eu disse, inclusive existe documentação sobre isso, em que foi visto como uma acusação leviana, etc., e que onde já se viu um diplomata ser tão boca dura e tal, dá a impressão de que o conselheiro Drummond era uma figura, ele não era um homem de posições flexíveis, né? Para dizermos assim, ele tinha posições muito rígidas, duras, quando ele defendia uma coisa, ele defendia muito. Ele criticava de maneira virulenta as figuras, ele criticou de maneira virulenta a Marquesa de Santos, ele criticou de maneira virulenta o Chalaça, ele criticou inclusive Dom Pedro I, ele disse que Dom Pedro I estava envolvido com pessoas que faziam a cabeça dele e que o príncipe precisava ser um pouco mais maduro. Então ele faz críticas duras ao partido, ao partido do Chalaça e se defende também veementemente das acusações que foram feitas a ele, né? E então ele, por exemplo, fez um inimigo que era o futuro Marquês de Paranaguá, o Vilela Barbosa, né? O Vilela Barbosa, que seria o Marquês de Paranaguá, ele falava muito mal do Vilela Barbosa. Então, ele era um crítico público e deixava suas posições muito claras. Isso, então, trouxe a ele antipatias entre pessoas importantes, mas também a simpatia de outras pessoas importantes, como, por exemplo, quando da sua morte, nós sabemos, existe uma documentação muito limitada, mas que diz que as suas duas filhas ficaram sob os auspícios, sob os cuidados do Mauá. Então, o Mauá é que vai cuidar das suas filhas, que já eram mais velhas. E essas duas filhas vão ter casamentos nobres. Uma delas vai ser a Baronesa da Estrela, acho que é a primeira e única baronesa da Estrela vai ser uma das filhas dele, e a outra filha também vai ser marquesa de alguma coisa, esqueci-me, agora não me vem à memória, e eu não estou aqui com a tese impressa, então eu acabo não podendo trazer esse detalhe. Mas a filha também teve casamento nobre, tiveram, então, foram bem cuidadas depois da morte dele, não é? Ele é um ilustre, insisto nessa expressão, né? Ele é um ilustre desconhecido, porque inclusive a data de morte dele, aquilo que se encontra da data de morte dele, inclusive nas publicações especializadas em José Bonifácio, é que ele teria morrido em 65.
Então, que ele teria nascido em 1794 e morrido em 1865, o que está errado, né? Eu escrevo sobre isso na tese, e quem sabe depois da tese publicada, a tese já está publicada no repositório de teses da USP, é possível encontrar a tese, Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, Biografia e História, ou Biografia e Memória, se eu não me engano, é o título que está lá. Mas ela será publicada pela editora Mackenzie o ano que vem, na forma de um livro. Então, obviamente que ela será, a tese será adaptada para a forma de livro, mas houve um edital na editora Mackenzie para publicar livros. Várias pessoas se candidataram, né, com seus projetos de livro, e eu tive a felicidade e a honra de ter o livro selecionado, ou ter a tese selecionada para publicação o ano que vem. Então, o ano que vem, quem sabe esse livro vai estar aí na praça para contribuir, obviamente, e ser uma primeira obra sobre esse homem, sobre esse indivíduo, trazendo alguns detalhes, inclusive a maneira como eu tive que produzir a biografia, ela passou, por exemplo, pela sua relação com esses outros homens, porque sobre José Bonifácio muita coisa já se escreveu. Costa e Sá nem tanto, Melo Moraes já é muito mais bem conhecido, mas assim, eu tive que contar a história dele, como a gente fala no Brasil, e no futebol, meio de trivela, né? Eu tive que contar a história dele, procurar o fio da sua biografia por referências indiretas, procurando, por exemplo, notícias nos jornais sobre a família, né? Então, há uma notícia num jornal maranhense, por exemplo, que conta um pouco dos seus ancestrais, mas não dele, é de um irmão, né? Porque o irmão dele foi uma figura importante no Nordeste e foi capitão do Exército, etc. E esse jornal do Maranhão traz lá uma espécie de genealogia levando os Drummond do Brasil até o Drummond escocês, que seria o primeiro Drummond, centenas de anos antes deles existirem. Não é? Então seria o Drummond da Escócia, que depois foi o Drummond da Madeira, e da Madeira para o Brasil. Então a biografia foi toda construída em cima desses andaimes indiretos para tentar chegar nessa figura, né? E depois a obra dele, mesmo que ele tenha tido, por exemplo, participação muito importante na independência, ele ficou eclipsado, né? Pela primeira vez, por exemplo, agora nos 200 anos da independência, é que foi feito no Brasil um dicionário da independência do Brasil. Esse dicionário da independência do Brasil foi publicado pela EDUSP, pela editora da USP e pela editora da Biblioteca Brasiliana Mindley, e é um livrão, assim, um catatal que tem referências a pessoas, fatos, eventos, livros, todos relacionados à independência do Brasil, né? Foi uma grande obra nessas efemérides, né? As efemérides são importantes porque elas geram financiamento e um esforço renovado de interpretação sobre os fatos que elas comemoram, né? E aí eu fui convidado pela organizadora, a professora Cecília Helena e o professor João Paulo Pimenta, para escrever lá um verbete. Então, a primeira vez que aparece que tem um verbete sobre o Conselheiro Drummond relacionado à independência do Brasil. E no Panteão da Independência do Brasil, no Panteão dos Notáveis da Independência, feito pelo Toné, lá no Centenário, então em 1922, quando o Toné, o Estranhóleo Toné, que era o presidente do Museu do Ipiranga, né, o Museu Paulista, ele está fazendo todo aquele programa comemorativo dos 100 anos da independência do Brasil, ele faz retratos, ele publica biografias, né? Muitas coisas são feitas e o Drummond fica de fora, a não ser numa notinha, né? Ele aparece lá numa lista de notáveis da independência. E aí ele está lá o nome dele, né? Então ele não ganhou retrato, ele não ganhou biografia escrita, nada disso. Ele só ganhou uma notinha, mesmo ele tendo sido tão referido e até mesmo reverenciado por figuras importantes relacionadas à independência do Brasil, como o próprio José Bonifácio, e depois historiadores como Van Hagen, como Melo Moraes. Esse apagamento, esse esquecimento da sua biografia,
não é? Na história brasileira, na historiografia brasileira e portuguesa, é, a hipótese é que tenha sido relacionada justamente ao fato dele não ter escrito nenhuma obra dedicada exatamente a isso. Ele foi um colecionador de documentos e contribuiu com as obras de outros autores, como vai dizer o próprio Van Hagen. Então, esse é um dos fatos. O fato de grande parte da documentação ter sido consumida pelo fogo, né? Então também tem isso. Se não existe documento, é difícil contar a história, né? Muitas das histórias que aconteceram no mundo não podem ser contadas porque a documentação se perdeu, obviamente. Esse é um fator, um fato objetivo, né, da pesquisa do historiador. Ah, e o fato dele ter sido uma personalidade difícil, muito importante, inteligente, astuto, mas que colecionou uma série de desafetos, de inimizades, e que esses desafetos e essas inimizades talvez tenham contribuído justamente para o apagamento da sua memória. Tá? Eu fiz aqui uma exposição mais panorâmica, generalista. Eu não quis aqui ficar atento exclusivamente às datas e ficar fazendo uma coisa absolutamente cronológica, contando o beabá da vida dele. Primeiro, porque nós não temos tanta documentação para fazer isso. Por exemplo, nós não temos uma quantidade, não temos remissivas em que nós possamos acompanhar o dia a dia, por exemplo. Na tese, eu consegui acompanhar um pouco da movimentação dele na Europa pela documentação do Instituto Rio Branco. Então, as notícias que estão no Rio Branco, que citam onde ele esteve, inclusive quando ele estava, por exemplo, na Alemanha, ele serviu na Alemanha como diplomata por pouco tempo. Ele reclama, ele diz assim: olha, os diplomatas que vêm para a Alemanha precisam falar alemão. Então, ele era uma figura polêmica, digamos assim. Ele estava sempre se fazendo ouvir e se fazendo notar, tá? Então, essa também é uma das hipóteses. Eu agradeço a atenção, fico disponível para perguntas, aquilo que eu souber responder, que eu tiver aqui guardado na cachola, e quem sabe, né, isso interesse alguém, e lá em 2026, quando o livro for publicado, a gente possa ter o livro na mão e ter essas coisas anotadas e registradas, tá? Muito obrigado. O... Bom, nós é que agradecemos, Daniel, porque foi. É muito curioso quando você pega uma pessoa que tem uma importância, como você bem destacou, em todo um processo de independência ou do momento subsequente, e uma influência, inclusive, nos dois continentes, e que consegue passar quase que oculta ou num segundo plano, como se fosse um grande estrategista ou alguém, um emissário que conseguisse fazer ações meio que por trás dos panos, por assim dizer. Isso é muito interessante, né? Eu vejo que todos gostaram, mas eu queria fazer algumas perguntas de início, porque já que minha função agora é de mediador aqui, eu vou poder aproveitar e fazer alguns comentários. Primeiro, eu trabalho muito com a questão das evidências e das inicialidades, né? E o próprio fato de eu encontrar uma foto que você me coloca lá, ele, primeiro no momento, sei lá, fim de vida, terceira idade, já quando ele está aquela foto ali, a ilustração pode ter sido feita a partir de uma outra ilustração ou até de alguma foto coletivizada. Vou pensar naquela foto. Veja bem, as fotos começam. A primeira foto que se tem notícia é de 1827. Então, ele ser fotografado na década depois da existência da máquina fotográfica, que era uma coisa de quem tinha relevância. Então, só isso já justifica o fato dele ser alguém de relevância. Eu não sei se eu comi bola, se eu não entendi um pouco, mas assim, entendo que para ele ter uma presença tão grande na Europa, ou andar por elementos, por áreas de corte, ele tinha uma família, uma ascendência de posses, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que eu não sei se você mencionou ou até deu o quadro, falou até da ascendência dele escocesa 100 anos antes, mas eu não sei no ambiente que ele criou, que ele nasceu, que suporte ele tinha para poder empreender essa criação de conhecimento que ele teve na experiência europeia. E nessa experiência, existe alguma evidência de alguma ação
preconceituosa com relação a ele? Havia alguma evidência de preconceito por parte das cortes portuguesas ou da Europa como um todo, de alguém que vinha de um terceiro mundo, por assim dizer, ou de alguém de ultramar, de um país menor, uma visão europeia daquela época? E para completar, se você puder me dizer como é que você foi, qual foi o gatilho para a tua escolha deste tema em termos de dissertação de mestrado? É isso. Eu agradeço as perguntas, professor. Então, vou começar do fim para o começo. O mestrado sobre o Dicionário das Antiguidades de Portugal foram daquelas coisas que, na verdade, não fui eu que escolhi, né? Eu era um aluno, um estudante, eu eu gostei muito da minha professora de História Ibérica, que é uma professora, uma iberista jovem, né, que é a professora Ana Paula Torres Megiani, mas que escreveu o doutorado dela sobre Filipe II em Lisboa. Ela tem um livro que chama-se O Rei Ausente, que é um belíssimo livro sobre as visitas primeiro de Filipe II e depois de Filipe III, 1619, é de Filipe III, a Lisboa. Nós sabemos que eles visitaram Lisboa e nessas visitas foram feitas festas, né, das festas das entradas, né, eram as chamadas Joyeux Entrées, e aí eles entravam na cidade e eram feitas portais, arcos do triunfo, coisas maravilhosas, e toda a documentação produzida sobre essa arquitetura efêmera, sobre as visitas, onde eles dormiram, essa coisa toda. E inclusive o Tratado de Tomar, né, porque essa foi a questão. Filipe II jura então os forais portugueses no Tratado de Tomar, e ali também faz os portugueses aclamarem o sucessor, né, Filipe III. Então, ali, ela estudou isso e ela foi orientanda nessa tese de doutorado da professora Laura de Mello e Souza. Né? Então, a famosa professora Laura de Mello e Souza, que ganhou o ano passado o Nobel da História, né? O prêmio da Associação Internacional de História, tal, lá em Tóquio. E a professora Ana Paula disse assim: olha, você é um menino, tem que aprender a fazer pesquisa. Eu estou estudando um documento do IHGB que me mandaram porque tem a ver com uma personagem que eu estudo, que era o Manuel Severin de Faria, que era chantre da sede Évora e foi um. Ele é conhecido em Portugal como o primeiro jornalista português, porque ele escreveu as notícias, em que ele falava das notícias que aconteciam na Europa toda. É lógico que jornalismo não existia, então é só uma forma de chamá-lo, né? É um anacronismo. Mas é o Manuel Severin de Faria. E a minha orientadora de mestrado estudava essa figura. E chegou a ela esse manuscrito que estava atribuído a ele. Esse manuscrito é o Dicionário das Antiguidades de Portugal. A minha pesquisa de iniciação científica e depois de mestrado desfez esse engano. Ele não é nada do Severino de Faria, ele não é do século XVII, é um documento. Olha lá, ó, eu estudei no Liceu Severino de Faria em Évora, exatamente, ele era chantre da sede Évora, uma figura importantíssima. Ele nunca deixou Portugal e tinha notícias do império inteiro. Inclusive, a primeira história do Brasil, do Frei Vicente Salvador, a famosa primeira história do Brasil do Frei Vicente Salvador, foi escrita por encomenda do Severino de Faria. O Severino de Faria encomendou. Ele mandou uma carta para o Frei Vicente, que estava na Bahia, e disse assim: olha, eu quero uma história dessas paragens aí para eu ter aqui nos meus documentos. Assim como histórias da Índia, ele pediu que se fizessem esses textos sobre todo o Império. Então, é uma figura também impressionante. Então, ela disse assim: você quer estudar esse documento? Quero. Eu peguei o documento, que é um documento enorme. Então, a minha dissertação de mestrado é o documento, né, que tem esse tamanho, não é bem a dissertação, mas tem lá 1.000 páginas, porque o documento é extensíssimo e muito interessante. É, e aí a dissertação foi sobre o dicionário e foi a edição do dicionário. E o Drummond surgiu como essa figura, que eu achei muito interessante, porque não se sabia muito sobre ele, e ele estava ali nos bastidores. Quando eu fui fazer o doutorado, eu já fui fazer o doutorado sob a orientação da professora Laura de Mello e Souza, que é uma estudiosa do 18 e 19. E ela falou: Daniel, vamos escolher um tema de 18 e 19. Você precisa abandonar aí as antiguidades de Portugal, para a gente poder ter afinidade temática.
E aí ela tinha sido da minha banca de defesa. Ela falou assim: que tal nós falarmos do Drummond? Vamos investigar sobre o Drummond? Vamos escrever uma biografia sobre o Drummond. Não tem. É, doutorado precisa ser uma coisa inédita. Vamos fazer a biografia do Drummond. E ela me deixou bastante livre para fazer essa pesquisa e me aventurar. Então, eu cheguei no Drummond, o doutorado derivou do mestrado, eu saí um pouco do tema, mas eu gosto de falar que eu fiz duas biografias, né? Os meus dois trabalhos principais foram, uma é a biografia de um livro, de um documento, de um manuscrito, porque eu escrevi a biografia de um manuscrito e o editei, e depois eu escrevi a biografia de um homem, né? Essa sim, uma biografia propriamente dita, né? Na minha defesa de tese, me perguntaram, mas isso que você escreveu é uma biografia? Disseram, essa foi uma das perguntas mais difíceis que me fizeram ali, porque eu estava defendendo que era, e eles estavam me colocando à prova. Será que é? Porque você está escrevendo uma biografia de trivela, né? Você está escrevendo uma biografia mapeando a vida de um homem a partir de evidências indiretas e tal. Eu defendi que sim, que era uma biografia, é um tipo de biografia, talvez não o mais tradicional, mas um tipo de biografia possível e que exige do historiador imaginação, né? E criatividade nesse sentido, né? Deixa eu Ah, aproveitar só o gancho dessa, senão eu vou perder depois da coisa. Até porque, na construção de uma biografia, todo o contexto social onde ele se inclui, isso passa por todos os documentos secundários, por assim dizer, que você encontra para conhecer o teu biografado, é que fazem dele uma biografia, não é verdade? Então essas tradicionais correm, é um dos riscos das biografias tradicionais, se calcar na narrativa pura e simples do indivíduo, sem fazer essas pontes que justificariam a veracidade ou não da narrativa que você coloca. Então acho que já está aí bem provado que você fez uma é, biografia mesmo. Continua daí. sim. E ele era, agora tentando responder, falar um pouco mais dessa parte factual da vida dele, ele era filho de um sujeito que chama-se Antônio Luiz Ferreira de Menezes Vasconcelos de Drummond e Josefa Januária de Sá e Almeida. São o pai e a mãe. É, ele era para ele ter, em 1907, era para ele ter ido estudar em Lisboa, mas por conta da transferência da família real para o Brasil, ele não sai do país, então ele não vai estudar fora, né? Ele, em 1809, ele vai servir a chancelaria do reino no Brasil porque o pai dele era amigo do chanceler Moore, que era a figura mais importante do reino do Brasil àquela altura, que era o Vila Nova Portugal. Então, quem foi o patrocinador dele? O Vila Nova Portugal. Então, foi ele, foi o Vila Nova Portugal, que era amigo do pai. Até ele responde a isso, porque na biografia francesa dele, a pequena biografia que ele contesta, está escrito que ele conseguiu o emprego porque o pai o indicou. E aí ele diz que não foi nada disso, não. Tal. Ele era um menino de 15 anos. É difícil que conseguisse demonstrar tanto talento assim aos 15 anos. Mas ele não aceita a acusação de nepotismo. Ele diz assim: não, não foi nada disso. O Vila Nova Portugal, que era o chanceler Moore, percebeu que eu era um bom menino e me deu esse emprego na chancelaria. Então, a, a história da vida do pai dele, eu não consegui elucidar. Eu sei que ele era uma figura de importância na Praça do Comércio, mas eu não consegui ainda elucidar. A professora Cecília Helena, ela trouxe na defesa a hipótese de que o pai, mas ela não tem as evidências, ela falou, essa é uma hipótese, de que o pai, o tio, seriam, em algum momento ali no século XVIII, o pai e o tio seriam comerciantes de grosso trato, o que no século XVIII, no Rio de Janeiro, significa, 99% dos casos, traficantes de escravos, né? Então há uma evidência ali. O que nós sabemos, por exemplo, é que o irmão dele, que era o Brigadeiro Gaspar, o irmão do Drummond é o Brigadeiro Gaspar de Drummond, que foi uma figura importante no Maranhão, porque chegou um navio
É um episódio famoso, eu me esqueço agora o nome que foi dado a isso, mas é um episódio que chegou um navio para desembarcar escravos, mas já tinha sido, era depois de 50, ou seja, o tráfico já estava proibido. E o brigadeiro Gaspar, então, recebe os escravizados, o carregamento de escravizados, mas não leva para vender. Ele estava protegendo os escravizados. Quando chega, então, oficiais britânicos e querem dar voz de prisão para ele, porque acham que ele é que estava traficando os escravos. Ele diz: não, como brigadeiro, como é que eu vou fazer? Eu vou segurar os escravizados dentro do barco, no porto? Eles iam morrer. Então eu fiz desembarcar os escravos, mas segurei os escravos para eles não irem para o mercado para serem vendidos. Então, na verdade, ele foi depois que se desfez a confusão, o Gaspar de Drummond, o Brigadeiro Gaspar, ficou conhecido como uma figura importante por ter sido um defensor, não é, digamos assim, da legalidade anti-escravista que os ingleses e os brasileiros àquela altura estavam imbuídos, né? Então, eu não tenho tantas respostas sobre o pai, sobre a mãe, mas o Jeffrey Niddell, que estuda elites no Brasil Império, ele coloca os Drummond como uma figura, como com esses casamentos são importantes, mas é que ele está citando as duas filhas do Drummond que se casaram é, com nobres. Então ele fala, ó, a elite carioca consegue se reproduzir via casamentos, e aí ele cita as filhas do Drummond, que ficaram sob os cuidados do Mauá, e que se casaram e se tornaram depois a Baronesa da Estrela e a Baronesa de Inauá, ou Inauê, esqueci agora o nome do nome dela de baronesa. Estou tentando até achar aqui, mas não estou conseguindo achar tanto. Só queria pelo menos o nome. São a Baronesa da Estrela mesmo, uma delas. Bom, é isso. Eu consegui descobrir alguns dos irmãos dele, por exemplo, mas não tem muita informação sobre esses irmãos. Aquilo que eu consegui relacionado à data de nascimento e morte e tal, eu consegui fazer. E tem um detalhe também, que são das condições de pesquisa, não é? Eu, durante o doutorado, já era professor do Mackenzie e não podia ter bolsa de doutorado, obviamente, porque por conta do trabalho, e também não pude viajar para nenhum lugar que não fosse o Rio de Janeiro. Então eu fui nas férias com dinheiro próprio ao Rio de Janeiro algumas vezes. E não pude ir, por exemplo, parte da documentação portuguesa que eu usei no doutorado é herança do mestrado. Porque no mestrado, sim, eu tive bolsa CAPES, tive bolsa do Instituto Camões, aí fiquei um semestre em Portugal, estive em Évora, e aí eu recolhi muita documentação que inclusive eu usei no doutorado. Mas no doutorado eu não pude fazer essas viagens. Eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade, né, de ter feito as viagens, com certeza eu ia encontrar mais documentação nos arquivos. Ok. Muito bem, eu tenho o Flávio Augusto está com a mão levantada aqui. Flávio, por favor. Boa noite a todos. Parabéns, professor Daniel, pelo trabalho, pela pesquisa apresentada. Mas um ponto que o senhor tocou me chamou a atenção. Eu recentemente entreguei ao Instituto de Geografia e História Militar do Brasil um artigo, uma pesquisa que eu fiz sobre a participação da maçonaria no processo de independência. E li algumas historiografias maçônicas acerca de 1822 até os fatos da abdicação de Dom Pedro para responder meu questionamento de pesquisa. Mas o senhor falou aí um ponto que me chamou atenção. Havia rumores da reunificação, e eu gostaria de saber mais sobre isso, porque havia um processo maçônico, havia maçons envolvidos na independência brasileira. Não era um processo genuinamente maçônico, mas a loja maçônica Comércio e Artes da Idade do Ouro, que deu origem
Grande Oriente Brasiliano e Brasília, que hoje é Grande Oriente do Brasil, tinha lá duas figuras emblemáticas, José Bonifácio e Gonçalves Ledos. Gonçalves Ledo. Quando eu dou aula aqui na Academia da Polícia, eu costumo brincar. Para representar a maçonaria azul ou maçonaria vermelha, compare-se o time do Grêmio e o time do Internacional. Porque um representa os grupos republicanos e o outro os grupos da monarquia constitucionalista. Então eu queria saber mais sobre essa questão que o senhor levantou, né? História não é um processo fechado, a gente está sempre aprendendo e buscando novas fontes e respondendo às dúvidas. Muito obrigado, parabéns pela pesquisa, um abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, Flávio. Eu não. Na tese de doutoramento, eu toco a participação dele, mas eu não aprofundei nos partidos que estavam envolvidos nos projetos de independência. Quem faz isso de maneira brilhante é a professora Cecília Helena Sales Oliveira. Então, eu recomendo procurar os trabalhos dela. Inclusive, no Bicentenário, saíram alguns textos que estão online, que fazem, inclusive, esse apanhado historiográfico. Ela fez uma espécie de atualização da bibliografia sobre a independência. É Cecília Helena de Sales Oliveira. Na verdade, ela tem um nome bem mais comprido, mas a professora Cecília Helena é professora do Museu Paulista, tá? E ela foi, inclusive, diretora do Museu Paulista. É teve na minha banca de defesa, foi muito crítica, inclusive ela falou sobre a independência, ela disse, olha, você precisava ter se aprofundado mais nisso e tal, mas é aquilo, né? Uma tese é o que a gente consegue fazer, não é o que a gente gostaria de fazer, né? Mas ela fez isso, ela e o professor João Paulo Pimenta, que ela já é professora aposentada, o professor João Paulo Pimenta ainda não, é professor de Brasil Independente no Departamento de História da USP. Eles estudam estes partidos, inclusive ela é uma grande especialista em Gonçalves Ledo. É, são muitos os partidos, são muitos os projetos, digamos assim, para além daquilo que a gente conhece sobre Saquaremas e não sei o que, existem movimentações importantes. O que a gente vê do próprio Drummond é que ele era do partido oposto, né? Ele estava, primeiro, ele não queria nada a ver com a maçonaria, é, mas estava entre esses maçons, claro. Ele vai ser exilado entre eles. Ele, assim como o José Bonifácio é preso, ele conta um pouco isso nos comentários da sua biografia. Ele não é preso porque ele não está em casa, ele não vai dormir em casa, ele foi esperto, não foi dormir em casa. Quando ele chega na casa do irmão dele, no Rio de Janeiro, ele percebe que a polícia estava perto e ele vai embora. Então ele foge da polícia para não ser preso e acaba indo exilado junto com José Bonifácio, com o Montezuma, o G. Montezuma também, que depois vai ser um deputado importante nas legislaturas brasileiras. É, vai morar com o Montezuma em Paris, né? O Montezuma vai morar com ele. Então, assim, ele tem essa questão com a maçonaria. Agora, sobre esses rumores, a professora Cecília ela mostra isso. Inclusive, é um fato conhecido que quando o imperador embarca em 31, né, quando ele embarca em 31, há uma festa gigante no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro fica em festa. E é interessante de ver isso, né? Dá a impressão de que, olha, o imperador foi embora, vai dar uma. Não, quando o imperador vai embora, tem uma grande festa, ou seja, muita gente, inclusive incitando o povo a comemorar a abdicação. Por quê? Porque, e aí foi publicado nos jornais da época, nem todos, claro, eles tinham aqueles que eram partidários de Dom Pedro I, mas comentando ali, olha, agora sim está feita a independência, agora sim está acabada a independência porque
o herdeiro do trono português foi embora, né? Lembrando que Dom Pedro II não era herdeiro do trono português. Não era e não poderia ser. Então, mesmo que Dom Pedro II assumisse, e ele de fato viria a assumir, alguém que era herdeiro do trono português, que era o caso do Dom Pedro I, esse estava indo embora. Então era digamos, a cereja do bolo da independência. Era agora o nosso soberano não acumula o título de herdeiro de Portugal, né? Então, esse é um dos motivos principais de dizer que 31 seria essa espécie de culminação. E depois, 22 e o 7 de setembro, como símbolo máximo da independência do Brasil, vai ser construído principalmente no segundo reinado. É no segundo reinado que vão se construir já mais a partir da década de 80 do segundo reinado, vai se construir e se escrever essa memória da independência dentro do IHGB, por exemplo, que vão se constituir os notáveis da independência, a memória de Dom Pedro I. São vários os textos que, no próprio textos coevos, textos do próprio IHGB, construindo essa memória. E podemos usar aqui o exemplo do Grito do Ipiranga, não é? A representação pictórica, ela foi feita no final do Império, né? Como sendo e encomendado pela corte, né? Com a bênção de Dom Pedro II, para representar de maneira quintessencial a grandeza do pai e afirmar o pai para se afirmar, não é? Por uma decorrência genética. Então, vai nesse sentido essa afirmação, e eu acho que os textos da professora Cecília Helena podem ajudar a afirmar isso, tá? Muito bom. Qual que é o nome dela todo, professor? Cecília Helena de Sales Oliveira. Se jogar isso na internet já aparece. Ela tem outros nomes no meio, porque ela é de uma família dessas que tinha muitos nomes. Quando a gente for colocar essa tertúlia no ar, daqui a umas 2, 3 semanas, eu até deixei um recado aí particular para o Daniel, a gente vai colocar alguns links que eu costumo colocar na descrição do vídeo, que provavelmente vão incluir, inclusive, a tese de doutoramento do Daniel ou outros documentos que ele ache e julgue interessantes. Eu vou passar a palavra para a Antônia, mas eu preciso fazer um comentário. A tertúlia de número 80, que foi do professor Reinaldo Martins, trata de abolicionismo e república e ele preenche algumas lacunas ou complementa as informações que o Daniel falou aqui, que eu acho que é uma boa referência. E antes de passar para a professora Antônia, também dizer que a dela foi uma tertúlia emblemática de número 98, Irmandades Negras, o outro espaço de luta e resistência, que eu também aconselho vocês a visitarem. Professora Antônia, por favor. Então, boa noite a todos. Uma boa noite especial para o Daniel, de quem eu sou fã há muito tempo. E eu quero te cumprimentar, Daniel, pela exposição, não é? Pela apresentação, que foi realmente brilhante. Eu sabia da sua pesquisa, mas até hoje eu não tinha tido a oportunidade de ouvi-lo, né? Eu tinha algumas perguntas, mas as minhas perguntas, eu devo dizer que eu fiquei bastante contemplada quando foram feitas pelo professor César, né? De forma que eu sei também o quanto que você é um pesquisador minucioso, um pesquisador sério, talentoso, e certamente isso é, ajudou na escolha dessa pesquisa para publicação, não é, Daniel? Então, eu devo dizer que eu já estou aguardando e sei que esse livro certamente será um sucesso. Parabéns mais uma vez pela sua exposição. Quer comentar, Daniel? Eu quero só agradecer a Antônia. A Antônia é uma referência, uma professora que, quando eu cheguei no Mackenzie, já estava lá. É, era a única historiadora da Escola de Negócios do Mackenzie, onde nós dois damos aula. E quando eu cheguei, nós nos conhecemos. Ela descobriu que eu era professor de história como ela e tinha frequentado a mesma universidade. E aí nós logo nos irmanamos, né, professora Antônia? E ela me Exatamente. convidou para colaborar com ela nos esforços dela, lá no Mackenzie. Escrevemos um artigo juntos, e eu fiquei muito honrado. E que essa nossa parceria continue firme e forte, professora. E obrigado pelas palavras e eu fico muito
muito agradecido. Bom, eu tenho aqui dois comentários. A Fabiola fez um comentário no chat. Eu não sei se a Fabiola. Você quer fazer oralmente, Fabiola? Não sei se ela está aí. E o outro foi. Bom, ela comenta que. Eu vou até ler aqui então, porque me chamou a atenção. Ela fala que. Oi, alô, Fabiola? Oi, oi, Você quer fazer um comentário? Fala. oi. Não, eu achei interessante a parte que ele falou da genealogia dos Drummond, porque, coincidentemente, há uns 2 anos atrás, eu fiz a genealogia dos Drummond por conta da minha ex-sogra, que era Drummond, e acabei chegando nessa árvore que ele foi citando, até o lado escocês ali. E também quando ele falou da biografia, das dificuldades que ele encontrou, quando foi, de documentação da época e tudo mais, eu vi muito que realmente pelas Tá ruim. Infelizmente tá ruim, Fabiola. Tá travando. Mas a gente entendeu. Ó, eu vou te passar para o João Amaral, mas eu tenho ainda. O Jorge Quintanova, não sei se ele está aí ainda. Ele escreveu alguma coisa aqui sobre independência, parte de Portugal ou Dom a Pedro. dificuldade de documento muito difícil mesmo de se conseguir. Obrigado, Fabíola. Jorge, você Eu quer. estou com dificuldade aqui. Tudo bem. Eu Jorge, você quer. estava apenas a refletir sobre o facto do problema não ser tanto ele ser herdeiro do trono de Portugal, porque ele foi Dom Pedro IV durante 2 meses, em 1826, e abdicou imediatamente. Aliás, não chegou a um mês, penso eu. Portanto, eu acho que o problema era ser Dom Pedro e todos os problemas que ele teve politicamente. Por isso é que eu estava a dizer que em 1822 foi a independência face a Portugal e em 1881 foi a independência face a Dom Pedro, porque Dom Pedro foi sendo um problema, mandou as constituintes, as primeiras constituintes mandou abaixo, etc. Houve ali uma certa um choque de personalidades entre o Brasil independente e o Dom Pedro. Portanto, era só isso que eu estava a dizer. Obrigado, Jorge. Quer comentar, Daniel? Não, acho que é isso mesmo, Jorge. E quando eu falo herdeiro do trono, não factualmente, mas ele ser visto como português, né? Essa é a ideia fundamental. E Dom Pedro II já não ser visto como português. A construção da imagem dessas duas figuras, né? E como você afirmou, o próprio os periodistas cariocas, mas não só os cariocas, mas os periodistas da corte, muitos eram muito críticos, né, de Dom Pedro e faziam Dom Pedro parecer um tirano, né? Ele era chamado de tirano continuamente pela mídia da época, digamos assim, né? Pelos jornais da época, era representado como tirano, e é isso, né? A festa era a festa por terem se livrado do tirano, né? Mesmo que caracterizá-lo ou não como tirano é uma questão, não cabe a nós tomar, acreditar ou não. Basta historiar se aquilo era dito sobre ele ou não e por que era dito, né? Ok. João Amaral, por favor. Maravilha. Primeiro, parabenizar o Daniel pelo trabalho, pela exposição e pelas perspectivas dessa vida do livro, muito importante. Talvez não pergunta, mas é só um comentário sobre a questão que envolve a importância dos institutos históricos, né? Todos eles. A partir de 1838, o brasileiro, e depois surgiram outros 3 ainda provinciais, Pernambuco, Alagoas e Ceará. E aí começa os institutos históricos a surgirem, serem fundados já na República. Em 1894, em 13 de maio, a Bahia, e 1º de novembro, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e outros já a partir de 1900. O que eu quero destacar aqui, que talvez que assim fica muito claro na pesquisa do Daniel, é a importância desses institutos até o momento em que não existiam cursos de história e quem desenvolvia história, geografia e até outras correntes, como, por exemplo, arqueologia e vai por aí afora, e genealogia, eram os institutos históricos. E o Daniel deixa isso muito claro sobre essa importância, né? Então, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro está para cumprir aí, já cumpriu os seus 187 anos.
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está a caminho do seu 131, e os artigos, mais que centenários nessas revistas, eles formalizam, na verdade, um importante momento para que se possa, na verdade, desenvolver trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado, como foi feito. Então, o que eu quero é só poder disponibilizar esse tipo de informação sobre a importância desses institutos e a possibilidade que eles têm, na verdade, de poder fazer uma boa sustentação, inclusive documental, principalmente os mais antigos, sobre a questão de trabalhos que envolvem, como esse super importante do Daniel. Daniel, mais do que uma pergunta, um comentário, um parabéns e muito bom ter você, né, como membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Parabéns. Muito bem, a gente está chegando no horário mais ou menos limite nosso. Eu queria passar a palavra, já que não temos o Rui hoje, Secomande, você não quer fazer uma fala aí no final, meu querido? Ah, sim, obrigado, César. Obrigado mesmo. Obrigado por essa oportunidade. Eu acho que nós estamos criando aí com esse trabalho uma espécie de polinanteia, né? Um arranjo de flores de diversas espécies, que o César colocou, por sinal, no portal da Universidade Católica de Santos, né? Então, todas essas colocações que mereciam até virar um livro, viu, Daniel? Eu acho que vamos dizer, a gente está contando a verdadeira história do Brasil num nível mais alto possível. Quer dizer, todas as pessoas que aceitam o nosso convite são de doutores, sem dúvida nenhuma, né, nessa história do Brasil e Portugal, né? É isso aí. Obrigado, obrigado mesmo, Daniel. Obrigado a todos por nos acompanharem sempre. Muito bem. E, essa ideia do Secomande, na verdade, está em fase de estruturação. A gente está para fazer uma espécie de grande guia, uma espécie de guia das tertúlias. Eu vou tentar, na virada do ano, ter isso mais ou menos estruturado, para que a pessoa tenha um resumo de cada uma delas, um pouco da biografia de todos os participantes e uma indicação do link daquela tertúlia, para que ele consiga fazer como um grande álbum de figurinhas, ter todas as figurinhas completas, né? Por mais que nós tenhamos perdido uma tertúlia que foi de número 89, por falha minha. Bom, nós terminamos aqui. Eu não consegui contato com o Rui, que está em trânsito, então eu não sei qual é a próxima, se é apenas que a próxima tertúlia, que acontece 25 de agosto, na virada do horário de verão português, mas ainda mantendo o horário antigo. Dia 25 de outubro muda o horário na Europa, mas não muda aqui no Brasil, então vocês vão estar no mesmo horário conosco. Eu preciso acabar a tertúlia fazendo uma nota de pesar, infelizmente, né? Há 2 semanas, entre a última tertúlia e hoje, nós perdemos uma pessoa que fez uma tertúlia conosco, que foi o professor Dr. Alexandre Saul. Ele nos deixou com menos de 50 anos, uma pessoa muito querida, era docente aqui da Universidade Católica de Santos, e ele fez uma tertúlia que foi de número 62, sobre cidades e bairros educadores. Uma tertúlia que teve uma boa aceitação na época e que tem um tema muito relevante. Então, talvez essa tertúlia fique em homenagem a ele, e a tertúlia dele vai estar com a referência na edição dessa para que vocês possam visitá-lo. É isso, gente. Hoje o Rui Carita não quis fazer nenhuma pergunta, me estranhei, né? Mas está tudo bem. Não, o problema não é esse. O problema é a situação de procurarmos biografias, procurarmos as pessoas e pensar que descobrimos alguma coisa. Atenção, o que nós descobrimos é a visão que temos dela hoje, filtrada pelas pessoas que já filtravam na altura. É sempre uma aproximação, atenção. Claro. A gente pode saber tudo sobre eles. Até sabemos quando eles morreram. E eles nessa coisa não sabem, não é? Mas a gente não tem o tessilagem mental da época e não tem a pessoa. Sim. Falou-se, por exemplo, aqui a parte o esclavagismo e as acusações entre a maçonaria e o esclavagismo. Atenção, é preciso saber sempre quem é que faz a acusação. Porque as acusações dependem do acusador. Claro. Logo, é tudo, atenção, estamos sempre a trabalhar em corda bamba, estamos sempre a trabalhar por muita documentação que vamos encontrar, que vamos... é sempre uma interpretação nossa, não é?
e não há almoços grátis. Sim. Depende daquilo que nós consultamos. É o risco do biógrafo e é também porque quem ao longo da história conseguiu maior presença, seja por influência de associações maçônicas ou não, ou presença na mídia, ou nepotismo, ou o que seja, vai conseguir um registro mais forte e talvez isso ajuste essa biografia, mas isso em nada desmerece o brilhante trabalho do Daniel em buscar essas migalhas de informação jogadas ao longo da história e conseguir construir uma imagem de uma pessoa que de outra forma provavelmente ficaria oculta na história dos dois países, né? Muito bem. Sim, só com um pormenor. Acabou por não nos dizer porque é que ele foi corrido de Lisboa. Sim. Daniel, quer Que comentar? tipo de conversa de saias é que houve, que tipo de conversa não sei o quê, quem é que ficou em causa, etc. Pronto, acontece na vida, toda a gente sabe como é que é. Os dois motivos principais, o motivo público que nós tínhamos é que ele se envolveu na polêmica dos chouriços, acusando o sindicato, digamos assim, não é? A associação que produzia essas carnes, e eles então articularam a saída dele. Então era isso que tinha ficado registrado, na documentação. E depois, posteriormente, eu já tinha escrito isso, já tinha dado isso como como o professor César falou, são migalhas, né? E aí a gente liga os pontos também com a imaginação, né? A professora Laura de Melo de Souza me ensinou isso também. Ela disse assim, olha, o professor de história, o historiador, precisa ter imaginação também, né? Nós temos que usar o rigor, mas nós também temos que lembrar que a história era um gênero literário, então ela tem uma, um status sui generis, digamos assim. É lógico que eu não estou inventando nada, mas você revela para o leitor que algumas coisas são a sua imaginação. E aí, numa pesquisa que fiz no Instituto de História Geográfica do Brasil, eu encontrei uma carta, que é a carta secreta, para o Marquês de Olinda, pedindo que ele mandasse voltar. Lembrando que o Olinda, naquela altura, era o grande, o valido, digamos assim, do Dom Pedro II, então dizendo para o Olinda mandar voltar imediatamente. E aí atribui a um relacionamento extraconjugal, um problema que ele tinha tido com a corte. Tudo informação sensível, então eu deixo, eu coloco isso na tese, mas sempre sem fazer ali grande alarde, porque revelando a carta e tudo. Então eu acho que foi uma confluência de fatores. Ele era uma pessoa muito competente, mas também tinha lá o seu, como todos nós, como qualquer um de nós, né? Tinha lá alguns detalhes da biografia dele que eram complexos. Muito bem. Obrigado pela presença. Daqui a 15 dias nos vemos novamente. Até logo. Tchau.